Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 28 de outubro de 2021, são 8 horas da manhã. Grupo anti-vacina expõe cartaz com suástica durante manifestação. Manifestantes de Londrina, no Paraná, usaram cartazes com símbolo nazista em protesto contra a imunização obrigatória. Ministério Público pede prisão de homens por furtar comida vencida que iria para o lixo. Há 13 dias do prazo do STF, Bolsonaro ainda não marcou depoimento à Polícia Federal. Flávio Bolsonaro irá à Procuradoria-Geral da República contra Renan por 20 crimes. Flávio Bolsonaro alega que relator da CPI da pandemia desrespeitou o Código Penal, Lei de Abuso de Autoridade e Estatuto da OAB. Ainda no Metrópolis, falta pouco para que Jairzinho, paz e amor, ceda lugar a Bolsonaro. O presidente sugere que vaga de ministro do STF tem preço. Hospital das Forças Armadas tem 16,4 mil pílulas de cloroquina e hidroxicloroquina encalhadas. Bolsonaro não cumpriu promessas, diz deputado líder dos caminhoneiros. Presidente da Frente Parlamentar dos Caminhoneiros, Nereu Crispim, deu entrevista dizendo que a categoria entrará em greve dia 1º de novembro. TSE tem dia decisivo sobre Bolsonaro, fake news e regras para o WhatsApp. Na CNN, Bolsonaro afirma que não deve participar da COP26 em Glasgow. O presidente cita a estratégia do governo. Anualmente, mais de 12 milhões de mortes no mundo estão relacionadas à crise climática. Braga Neto nega na Câmara existir monitoramento de parlamentares. Ministro disse que privatizações não afetam a soberania nacional. PSD almeja ser indispensável à governabilidade, diz o Valor Econômico. Meta do partido é dobrar a bancada na Câmara, de 35 para 70 deputados. No Valor Econômico, Moraes deve enviar ao plenário do STF solicitação para bloquear Bolsonaro. O ministro Alexandre Moraes, do Supremo, deve enviar ao plenário pedido apresentado pela CPI da Covid para suspender todas as contas de Bolsonaro nas redes sociais. Ainda no Correio Brasiliense, Bolsonaro volta a se queixar de Alcolumbre. Não vou desistir de Mendonça. O chefe do executivo ainda disse que Alcolumbre foi excepcional com ele no Congresso e questionou o motivo da rejeição do pedido. Com ideais de JK, Pacheco se apresenta como opção para 2022. O presidente do Senado se filiou ao PSD. E Roberto Jefferson rompe com Bolsonaro. Diz que ele e Flávio se viciaram em dinheiro público. Na Veja, Alexandre Moraes é escolhido relator de ação de Bolsonaro contra decisões da CPI. É o inferno astral de Bolsonaro. Estrelas do capítulo final da CPI da pandemia. Segundo o Google, as buscas por CPI subiram 350% e as pesquisas por Renan Calheiros tiveram alta de 250% nas 24 horas seguintes ao início da última sessão da CPI. No Globo,
Nova estatal pedida por militares terá 1.698 servidores. Publicação no Diário Oficial de hoje deu medida dos custos de uma empresa pública num governo que insiste em se dizer liberal. Senador Fábio Contarato entra com ação contra bolsonarista por comentário homofóbico. Depois de não saber quem é Lina Bobardi, fundadora do MASP em São Paulo, secretário de Cultura do governo federal, Mário Frias, pergunta quem é Paulo. Paulo Sérgio Almeida é editor do Filme B, a mais importante publicação sobre cinema no país. Ainda no Globo, Exército confirma ingresso de filha de Bolsonaro em Colégio Militar de Brasília sem processo seletivo, ou seja, a filha de Bolsonaro furou a fila. Ciro Nogueira defende união entre PP e PL na chapa para a reeleição de Bolsonaro. Procuradoria-Geral da República tem 92 investigações preliminares contra Bolsonaro, parte delas por suspeitas de delitos cometidos na pandemia. O Procurador-Geral da República deve engavetar todas elas. Cássio suspende julgamento de ação de Bolsonaro contra abertura de inquérito no Supremo sem aval do MP. CPI pode muito, mas não pode tudo, diz Lira. Em discurso na casa, o presidente da Câmara classificou o indiciamento de 6 deputados no relatório final da CPI da Covid como inaceitável. TSE pode caçar deputado bolsonarista por disseminar fake news sobre urna eletrônica, diz o Estadão. Estado de São Paulo é condenado a indenizar paciente em 70 mil após perda de visão. A pessoa perdeu a visão do olho esquerdo após o Estado de São Paulo não cumprir uma decisão liminar da Justiça. Congresso planeja aumento bilionário de verbas para emendas de parlamentares sem qualquer transparência. Servidor público, TSE retoma julgamento de cassação da chapa Bolsonaro-Mourão por disparos de fake news nas eleições. Instituto pede para ser Amigos Curiae em ação da Fundação Palmares no STF, diz a Folha de São Paulo. Fundação Palmares pede que a Corte derrube decisão da Justiça que afastou Sérgio Camargo da gestão de servidores da instituição. O Instituto de Advocacia Racial e Ambiental solicitou ao STF sua admissão como Amicus Curiae, amigo da Corte, contra essa ação da Fundação Palmares. Cuba fará documentário sobre as favelas de Heliópolis e Paraisópolis. Moradores das duas comunidades estão na direção. Filmagens começam em novembro. PSL e DEM ainda não formalizaram pedido de fusão ao TSE. O processo ainda está em cartório. Paulo Marinho, ex-empresário bolsonarista, nega ameaça e diz que a alma de Bebiano paira sobre Bolsonaro em Palácio Assombrado. Empresário respondeu a ataques do presidente depois que seu filho André Marinho fez perguntas ásperas ao mandatário em programa. Gabinete de Augusto Aras vê abundância de provas e conclusões temerárias em CPI da Covid. Auxiliares de PGR veem avanços e podem analisar inquéritos e desarquivamentos, apesar de crítica a barulho. Ainda na Folha, Bolsonaro é criticado após visitar garimpo ilegal em terra indígena que prometeu anular.
Paulo Marinho nega ameaça e diz que a alma de Bebiano paira sobre Bolsonaro em Palácio Assombrado. Essa é a maior do dia. Senhoras e senhores, agradecemos a atenção. Estaremos de volta ao meio-dia.